Shalom, irmão em Cristo Jesus, e que Deus possa te abençoar. O irmão que está lá em casa, pode estar no serviço, pode estar ao redor com a família ou com os demais, esperando para a altura do início deste culto. Agradecemos pela vossa audiência e vossa paciência. Sabemos que os cultos não são aqueles naturais, são cultos virtuais, mas são os únicos recursos que nós temos nos dias de hoje para que possamos se consolar e continuarmos debaixo da liderança da palavra de Deus. E os cultos não começam apenas na igreja natural. Sabemos que nós somos a igreja e que cada um de nós poderá fazer com que este culto se materialize através da obediência à palavra de Deus e continuar firme nesta nossa fé. Inclinemos as cabeças. Meu Deus eterno, Criador do céu e da terra, mais uma vez evocamos seu nome, orando que nesta tarde o Senhor possa se materializar na vida de cada um de nós, pregando, falando em nossos corações e nos libertando de toda a força satânica, de todo o poder demoníaco que nos ofusca, Senhor, e tenta nos afastar do plano da sua redenção. Entregamos, meu Deus, cada passo, cada irmão, cada membro do seu corpo que está em casa, alguns, Senhor, da eternidade na rua, alguns trabalhando. O Senhor sabe quais são as aflições de cada um deles. Vai a seu encontro e faça, Senhor, da eternidade que a sua promessa se materialize, fortificando-nos, Senhor, e pregando no nosso meio. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Vamos iniciar com o livro do Gênesis, no seu capítulo 4, Gênesis 4, e a partir do versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador do campo. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E cruzando essa escritura, vamos abrir no livro de Mateus. Mateus 23, começando pelo versículo 25 até 28. 25, Mateus 23, 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseus cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Que o Senhor acrescente aos bênçãos à leitura desta palavra. Que Deus possa nos ajudar, irmãos em Cristo Jesus espalhados pelo país, e oramos que Deus possa visitar os nossos corações e levantar a espiritualidade de cada um de nós que está aqui neste culto. Estamos aqui no livro de Gênesis para tentar trazer um quadro daquilo que aconteceu no após a saída do nosso pai Adão no jardim do Éden, e tentar seguir a manifestação daquele espírito que
materializou-se na vida de dois irmãos, um chamado Caim e um chamado Abel. Conhecemos a história toda de Deus após a criação da terra, dos céus, a criação dos animais, a autoridade que deu a nosso pai Abraão e a queda do homem. E nós herdamos toda a maldição que Deus fez cair sobre Adão, porque somos filhos de Adão. Então, irmãos e irmãs, sabemos que a serpente entronizou-se no jardim do Éden e enganou a mulher, e a mulher, coagida pela própria serpente, enganou o nosso pai Adão. E Deus, como não é um Deus de amizades, é um Deus que vela simplesmente pela sua palavra. Deus não tem nenhum amigo, porque havia dito no livro de Gênesis, lá em cima, que no dia que Adão fora comer de uma árvore diferente de todas as árvores, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, e tu sabes, irmão e irmã, que quando algo é bom, é bem, e é mal, é porque é alguma coisa misturada. Então nós sabemos que aquela era a desobediência da palavra de Deus. Era alguma doutrina errada aos princípios da própria palavra de Deus, porque Adão, nosso pai, tinha autoridade. E que ele deu autoridade, o domínio sobre a terra. Adão, na verdade, era Deus aqui na terra. Tendo esse domínio, ele não conseguiu sustentar, não conseguiu manter o mesmo domínio que tinha sobre todos os animais viventes cá na terra, por causa da desobediência à palavra de Deus. Vejamos, irmão e irmã, aquilo que a desobediência pode causar na vida de um cristão. O que é desobediência? É fazer algo que é contrário aos preceitos. É fazer algo que é contrário à lei. E nosso Deus é fiel, é justo. Nosso Deus é a sua própria palavra, é a verdade, é a própria justiça. Aquilo que ele falou uma coisa, não tem como ele voltar. Conforme está escrito que ele nunca muda o seu parecer. Havia dito a Adão que ele devia continuar guardando a palavra de Deus, para que ele pudesse continuar tendo domínio, sendo aquele Adão que todos os animais se prostravam. E quando o vento vinha, ele dizia: para, vento, de incomodar o cabelo da minha esposa Eva, vai à esquerda. Era simplesmente ele conservar os desígnios da palavra de Deus. Mas Adão provou, quando Satanás apareceu, ele mostrou o fruto errado, que ele não estava seguro na palavra, que ele foi feito através do pó da terra. Ele provou que não era um homem vencedor, comparando com o segundo Adão. Adão caiu porque ouviu a doutrina da sua irmã, da sua esposa, Eva, que era sangue do seu sangue, carne da sua carne. E deixou todo o ensinamento que Deus havia dado a ele. Há muitos Adãozinhos que existem nas igrejas, nos tabernáculos, que conhecem os princípios, conhecem o ensinamento, conhecem a doutrina, conhecem a palavra, conhecem a mensagem do seu dia, mas acabam perdendo a sua primogenitura por causa de ensinamentos, doutrinas que vêm através do inferno, que seduzem, que são parecidas com a doutrina da palavra. A serpente não trouxe uma coisa maior quando falou com a Eva, não. Trouxe o mesmo ensinamento, mas acrescentou apenas 3 letrinhas, que era o verbo de negação, não. E o resto estava de acordo com a palavra de Deus. Mas se a palavra de Deus diz que um pouco de fermento leveda toda a farinha, tinha que se cumprir. Adão eterno, poderoso, no qual tinha domínio, tinha a autoridade suprema, não havia nenhuma besta lá no campo que não se prostrava perante a face dele. Perdeu a autoridade por causa de uma emoção de 2 minutos, 5 minutos, sexo, mais nada. Estava fora da ordem de Deus. São quantas Evas, são quantos Adãozinhos que brincam de herói, vão flertando com o mundo fora da palavra de Deus, brincando com a sua herança. E Deus havia dito que no dia que delas comer, tu já morreste. Então a sentença já tinha sido colocada. E Adão caiu e se sentiu nu. O que tinha que acontecer? Estava nu porque a palavra já não estava com ele. Paulo disse que cuidado para que um dia não sejam encontrados sem roupa. Proteção é a palavra de Deus. Adão sentiu que estava a faltar alguma coisa, era autoridade.
Porque Deus sempre fala uma vez. Não volta para trás de mudar de ideia. Ah, Adão é meu filho único. Não tem outro membro da igreja. No dia que eu for a perder Adão, a igreja fica sem nenhum crente. Deus não tem problema porque ele não é pobre. Tem muita gente que ele podia levantar para poder lhe adorar. Então, o que é que aconteceu, minha irmã, meu irmãozinho, meu irmão, minha irmãzinha? O que aconteceu com Adão? Ele perdeu a autoridade. Mesmo sendo o único no seu tabernáculo, sendo um tabernáculo de 2, 3 crentes, Deus continua julgando. Deus continua enterrando aqueles que são desobedientes. Vão perdendo a sua herança. Vão perdendo o galardão sentados no jardim do Éden. Criado por Deus, o lugar de segurança, o lugar de paz, o lugar de vida eterna. Deus dando confiança pelo seu Espírito Santo. Mas o Adão continua a perder a sua primogenitura. Deus lhes tirou do jardim do Éden. Faltaram, saíram da presença de Deus, da glória Shekinah. Você quando sai da presença de Deus, você está se aproximar a demônios, está se aproximar a Satanás, está se aproximar aos vícios, está se aproximar às coisas erradas, está se aproximar à fofoca, à mentira, ao orgulho, à exaltação, está se aproximar à frieza. Então você perde aquilo que é a promessa do seu dia. O que aconteceu com Adão? Nem sabia o que era dor de cabeça, não. A esposa Eva não sabia o que era cólica, não sabia o que era dor de ouvido, nem de coluna. Adão era um crente genuíno pentecostal e pulava todos os dias quando estava dentro do jardim do Éden. Mas quando desobedeceu, Deus lhe tirou o reavivamento. Começou a sentir dor de coluna. A esposa começou a sentir pontadas no estômago. Começou a sentir o ciclo menstrual, começou a aparecer. Começou a sentir dores de pernas. Começou a suar para poder ter o pão na sua mesa. Começou Adão a fugir dos animais que ele mesmo deu à natureza. Começou Adão a perder toda a estrutura que Deus havia confiado. Veja o estágio que se encontrou esse crente chamado Adão. Caído aos pedaços. Aquele que era dono da terra. Aquele que era dono da promessa já estava a viver como um crente mundano. Fora da presença de Deus. O vento que ele dizia vira à direita, vira à esquerda, já estava a destruir as cabanas que ele construía. Começou a pele de Adão começar a ficar enrugada, a inventar um calendário. No jardim do Éden não existia calendário. De dia era o sol que brilhava, no entardecer a coluna de fogo iluminava. Então não havia trevas naquele lugar. Todo cristão que vive debaixo da palavra de Deus, debaixo da liderança da palavra de Deus, tem uma vida de paz, de gozo. Tem uma vida de autoridade suprema. Não há espírito nenhum que lhe segue. Mas fora da glória Shekinah você tem que sofrer. A serpente havia plantado no ventre da sua esposa adultério. Por quê? Desobedeceu a palavra de Deus. Havia uma semente errada na igreja de Adão. Adão, que era a cabeça da sua esposa, já tinha que conviver com um maligno dentro do seu lar, fora da palavra de Deus. Já não podia voltar porque querubins haviam escondidos. Não havia sangue do cordeiro principal para ele voltar na presença de Deus. Tudo estava oculto. E dentro da sua esposa haviam duas sementes. Uma semente da serpente, mistura de animal e homem. Uma hibridagem. E outra semente que era a semente dele. Não vindo da vontade perfeita de Deus, porque o sexo não era a vontade de Deus. O que aconteceu era a vontade permissiva. Mas estavam lá, dois, comendo o mesmo pão que Eva comia, sentados no mesmo tabernáculo de Eva, ouvindo a mesma pregação de Adão, e foram crescendo duas sementes erradas dentro do primeiro tabernáculo da Bíblia. Aleluias! Então Deus é um Deus eterno, e Ele repete esta palavra. Então nasceram aqueles dois irmãos com naturezas diferentes. Um, por fora, bonitinho, 1,5 metro de altura, e todas aparências visíveis, e chama atenção à distância quando grita, acha-se que é o mais espiritual na igreja. E outro pequenininho, sem parecer nem formosura, mas está lá obediente, vivendo debaixo da mensagem do seu dia. Os dois irmãos que pregaram-lhes a mesma mensagem, os cultos de família passavam juntos, tiveram desejo de voltar ao jardim do Éden, tiveram desejo de voltar ao princípio como seu pai era.
Mas aí, irmão, saiba, minha irmã, meu irmão, para voltar no jardim do Éden, requer-se uma coisa acima do seu aspecto físico, do seu cabelo natural, da sua estadia na igreja, da doutrina que seu pastor te ensina. Precisa de algo superior às seias compridas, ao cabelo. Precisa de algo superior à sua aparência exterior. Caim era todo aquela aparência, quando gritava, o chão podia estremecer como um crente pentecostal que anda aí. Mas por dentro era semente errada. O pai dele era um animal. Veio fora da vontade. Havia cometido o pecado capital. Caim não podia suportar aquilo que era a mensagem do seu dia. São quantos Caíns hoje que têm se revelado dentro dos tabernáculos. Chegam na igreja, são batizados, passam Santa Ceia, até se tornam líderes de cânticos, alguns pregam, alguns são diáconos, mas quando a palavra vai subindo de nível, a natureza deles vai se manifestando. São quantas Caíns do sexo feminino que chegam com o cabelo natural, louvam como se fosse anjo na igreja, todos os dias circulam visitando brada, cista, irmãos, mas quando a palavra vai subindo, a revelação vai subindo, eles não conseguem chegar naquele nível, porque vão herdando aquela mesma semente da linhagem de Caim. Aquela linhagem existe até no dia de hoje. Então havia outro irmão de lado, chamado Abel. Essa era a carne de Adão, que era a palavra. Os dois decidiram, vamos voltar à eternidade. Eu, meu irmão, eu, minha irmã, eu, meu jovem, quero voltar à eternidade. Acho que é desejo de todos nós. Então, queriam competir. Quem é mais espiritual? Isso devia ser a astúcia da serpente, daquela semente híbrida, misturado, um pão de Santa Ceia com fermento que foi servido. Era Caim a se oferecer como sacrifício, como pão, mas fermentado na presença de Deus. Porque aqueles sacrifícios que foram levantados bem na porta do jardim do Éden eram naturais, porque era no Antigo Testamento. Mas Paulo diz que hoje aqueles sacrifícios és tu e eu. Quer dizer que Caim é um crente que não tem a semente, não é predestinado. Pode por fora parecer que tem vida, mas a sua vida interior prova que não tem semente. Levantaram o altar. Caim colocou lá seu altar bem na porta do jardim do Éden. Estavam a adorar o mesmo Deus, no mesmo tabernáculo, foram batizados da mesma maneira, vestiam da mesma maneira, mas faltava alguma coisa que era predestinação. Aqueles são predestinados foram eleitos. Deus guardou os nomes dele. Antes da fundação do mundo, sabia que a irmã Joana, a irmã Judite, a irmã Natália, o irmão Félix, o irmão Onésio, seja quem for, vai se nascer no ano X. E eu vou lhe encontrar na baraca. E ele vai reconhecer que sou filho de Deus. Mas também sabia que a Caim, esse eu não vou escrever o nome dele. E ele pegou o livro da vida, levou o seu sangue, pela sua presciência, escreveu o seu nome. Sangue do Cordeiro antes da fundação do mundo. Deus sabia que aquele sangue ninguém ia falsificar e guardou. Então todos aqueles que estão escritos no nome dele no livro da vida tinham que manifestar a vida que estava oculta naquele livro. Então a Caim não tinha como ir pagar, procurar Deus, o grande Jeová. Estou a pedir, me pendura lá no livro da vida, eu quero ser um crente. Não existe isso, meu irmão. O cristianismo não é enxertia, é preordenação. Agora vai dizer, irmão, como é que eu vou saber se sou enxertado? A tua vida. Se você é um crente híbrido, de aparência como Caim, a tua vida vai falar aquilo que está escondido dentro de si. Veja o que aconteceu. Era tempo de ofertas. Um leva papaias, maçãs e coloca no púlpito para oferecer a Deus. E outro foi pegar o sangue. Aleluia. Pegou o sangue e colocou em cima da pedra. Um era profeta. Estava a profetizar o Calvário, a mostrar que não posso voltar ao jardim do Éden sem primeiro passar da expiação. A mostrar que tem que se arrepender primeiro, tem que ser lavado, ser perdoado, para poder voltar a ter acesso a Deus como o pai dele, Adão, tinha. Mas o outro estava a sentir-se no céu, estava na festa dos tabernáculos. Ah, eu sou um crente, sou salvo, tenho Santa Ceia de noite, cabelo natural, todos os dias. O irmão Mandiate é meu amigo, nós convivemos juntos. Todo esse tipo de coisas são as coisas que fazia Caim. Mas ele não passou primeiro
da expiação. Você nunca pode celebrar a festa dos tabernáculos, não pode trazer frutos das plantas, das árvores, sem passar da expiação. Então ele não é porque fez uma oferta contrária à palavra de Deus. A festa dos tabernáculos existiam esses frutos, mas ele trouxe uma oferta fora do tempo. Há muitos cristãos que gritam: Nova Jerusalém, eu sou a noiva do Senhor, eu fui salvo, redimido, mas a sua vida está contrária à palavra de Deus. É um crente manufaturado. Esse crente que se acha que já está salvo, enquanto não passou do Calvário, não foi lavado pelo sangue do Cordeiro, é um crente que imita, destruído. Existem muitos nas igrejas. Alguns estão sentados em casa, vestidos, mas ontem estava no adultério, estava na prostituição, ou estava a roubar na empresa onde trabalha. Amanhã estará a receber MP de um menino que apanhou na rua. E vai vivendo com o cabelo natural, sai, enquanto não tem vida. Então são demônios de Caim que estão dentro da igreja. Mas Abel sabia que eu não tenho vida, tenho que primeiro chorar o sangue. Estava a profetizar o Calvário. Veja, quando uma semente é preordenada, ela consegue subir até a mente de Deus, ver a coisa correta. O pai dele, Abel, antes de Caim perder a sua primogenitura, o pai dele, Adão, não tinha essa revelação. Não foi Adão que disse a Abel fazer aquilo. Abel foi Deus que se revelou. E o que acontece quando você faz uma adoração revelada por Deus? O fogo, que é a coluna de fogo, o Espírito Santo, tem que descer sobre seu altar. Quem é seu altar? É você mesmo. O Espírito Santo tem que te batizar e a sua vida provar quem tu és. O que mata na mensagem hoje são falsos crentes, crentes híbridos, que sentam para trazer confusão, desviar a igreja de Deus. Crentes que não querem mudar, são pregados a verdade e pensam que tem vida. E não tem vida. Então Abel, Deus mostrou que ele estava de acordo com a vontade de Deus. Mas Caim, Deus ainda desceu. Abel não viu voz de Deus. Abel não teve visão. Não ouviu o profeta falar. Porque não havia profeta nem Bíblia. Foi Deus que se revelou no silêncio e ele fez a oferta certa. Mas o Caim, Deus ainda disse assim: faça como o teu irmão. Eu estou a dizer você a ti, meu irmão, minha irmã. Faça como o teu irmão fez. Como Abel fez. Para que o pecado não caia sobre ti. Deus estava a dizer o quê? Estava a dizer a Caim que se ele fizer a oferta de acordo com a palavra de Deus, passar do Calvário, trazer um sacrifício de sangue para ele mesmo, ele podia ser salvo. Disse: se você não fazer uma adoração com revelação, você vai ser morto, porque o pecado jaz à sua porta. Aquele demônio foi subindo, porque os filhos dos homens, que são a semente de Caim, foram casando com os filhos de Deus, que vêm da linhagem de Sete. Então foram se misturando sementes erradas. Chegou o dilúvio de Noé. Então até nos dias dos fariseus, começou a mesma semente, achava-se dona, porque tinha a mensagem do profeta dele chamado Moisés. Tinham a mensagem de Gênesis, de Êxodo, de Números. Todas as mensagens que Moisés pregava conheciam cada parágrafo. E quando Cristo em palavra disse a eles que devem passar do Calvário, serão somos santos. Mas Jesus disse: vocês são hipócritas, como vosso pai Caim. Por fora são limpos, por fora tem a aparência de santidade, mas vossos corações são sepulcros. São como se fossem sepulcros caídos, caiados. São aqueles sepulcros bonitos, túmulos, que tem nome, feitos de mármore, escrito. Qualquer um pode passar, fazer um selfie porque é bonito. Mas dentro está cheio de podridão. Até pássaros pensam que é um ambiente de paz. Parece que é um túmulo que está cheio de paz. Mas não há paz porque é um defunto lá. Jesus disse: limpa primeiro o que está fora. Limpa o que está dentro para depois materializar fora. Então os crentinhos de hoje em dia estão preocupados com o exterior. Se o pastor, irmão Xixi, me ver, vai me achar mal. Então tem roupa de ir à igreja e tem roupa de não entrar na igreja. Tem amante fora do tabernáculo e tem projetar um jovem dentro do tabernáculo. Então é um mundanismo. Cair, a fé de cair dentro da igreja. A aparência de santidade. A aparência não é santidade. É parecer que são santos, mas dentro deles há demônios, espíritos satânicos, que até gentios não manifestam, mas sentam nos tabernáculos, vão nos curandeiros, vivem de abortos, são crentes que receberam a mensagem nos divórcios, nos adultérios,
coisas do mundo acontecer na igreja de Deus. Mas são esses demônios que têm que manifestar aquilo que Deus não quer. Paulo disse que eles devem exigir na igreja para que aquele que é Abel, aquele que é crente genuíno, possa brilhar. Se existe a noite, é para o dia ter mais valor. Se existe a fome, é para quando a fartura aparecer ter mais valor. Então, se o crente falso existe, é para que você que é verdadeiro possa brilhar. Pense nisso, minha irmã. Pense naquilo. Volta ao Calvário. Lava-se. Tira toda a impureza que está dentro de si e Deus vai te visitar. Ele vai trazer a coluna de fogo, vai te batizar com o Espírito Santo e a sua vida será diferente. Inclinamos as cabeças e vamos orar. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mais uma vez invocamos seu nome, orando que a sua luz, a sua verdade caia sobre nós. E cada passo que a gente der, meu Deus, possamos dar debaixo da liderança do seu Espírito Santo. Essa é a tua igreja que está na sua casa sentada. O Senhor sabe em que lugar eles se encontram, as suas aflições. Mas oramos que o Senhor possa fazer eles saírem, Senhor, da festa do tabernáculo, passarem primeiro pelo Calvário, lavarem-se, meu Deus, estarem cheios do seu Espírito Santo, caminharem de acordo com a sua glória, Senhor, e o Pentecostes se materializar na vida dele. Liberte cada um que está oprimido. Vai na casa, no quarto, em todo lado, liberte e faça com que a sua graça possa ressuscitá-los espiritualmente. E eu entrego essa igreja que o Senhor pagou com seu sangue. Não é minha igreja, não é do pastor José, não é de nenhum ministro. O Senhor subiu no Calvário e pagou o preço por eles. Entrego ele nas suas mãos, orando que o Senhor possa estar acima de tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos.